Olá, pessoal. Esperando o professor Felipe entrar aqui daqui a pouquinho. Oi, Felipe. Tudo bem? Tu consegue me mandar o convite, a solicitação, ou tu queres que eu te mande? Deixa eu colocar aqui. Já te encaminhei. Oi, tudo bom, Felipe? Tudo bem. Tu Vou tá me colocar ouvindo? tô ouvindo bem. Vou colocar um fone aqui para ver se melhora para ti. Não sei se tu tá conseguindo me ouvir direito. Tá, não, eu tô te ouvindo bem, mas eu não costumo usar com fone porque eu fico com o meu celular carregando aqui na tela, por isso que eu não costumo usar o fone. Mas tá Aham. bem? Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Tá bom, então hoje, só para te dizer, hoje eu almocei com a Ana Paula te manda um abraço. Disse Ah, legal. que vai tentar entrar na nossa live. Disse, Lúcia, eu não consegui entrar na live, eu vou assistir depois lá no canal. Mas, Felipe, então primeiro eu quero te agradecer por aceitar o nosso convite. Né? Nós não nos conhecemos pessoalmente, embora tu já tenha me dito que tu conhece meu irmão. Isso. Eu espero que tu tenha tido uma boa experiência com o Fernando. Com certeza. Claro, ele é um baita juiz, enfim, independentemente de vir uma decisão do jeito que a gente quer ou não, e no caso nem veio ainda a decisão, mas sem dúvida nenhuma, assim, o contato foi um contato muito bom, né, Luciana? É sempre importante a gente que é advogado, né, a gente ter um ambiente amigável na audiência, não amigável no sentido de alguém que vai acolher os teus pedidos, mas amigável no sentido de que tu vais para a audiência sabendo que que tu vai ser bem tratado, enfim, né, que o tratamento cordial que deveria ser um pressuposto que não é sempre que acontece, infelizmente, É né, às vezes a verdade. gente acaba indo para algumas audiências que viram batalhas, né, sem É, necessidade. E com o teu irmão a experiência foi justamente no sentido de que todas as audiências que eu fiz com ele até hoje foram sempre audiências muito agradáveis. que legal, eu fico feliz em saber. Tá? Eu nunca. É engraçado, ontem eu estava falando, eu sou muito próxima de um ex-aluno que é juiz do trabalho. Né? E Aham. a gente tem muita troca por causa da área de atuação. E eu com o Fernando quase não tenho. Quem troca mais com o Fernando é o meu marido, que é defensor público. Então aí sim, né, tem uma troca maior. Sim. Mas, Felipe, eu quero te agradecer por aceitar o nosso convite, né? Dizer que a Alotec é um espaço que visa discutir direito, inovação, tecnologia. Né? Nós temos muita sorte porque nós temos pessoas muito qualificadas que se dispõem a conversar conosco, né? E isso só qualifica a nossa plataforma, digamos assim, né? E quando nós conversamos ao telefone, que eu te convidei para participar dessa live, tu falasse na questão da colaboração, né? Como esse paradigma a gente está tentando romper, né? Além da tecnologia, que é o teu tema de hoje, e eu fico muito feliz que a gente consegue encontrar colegas como tu, né? Que dizem assim, não, vamos lá, vamos discutir, a comunidade jurídica precisa saber sobre isso, né? A gente tem que sedimentar esse conhecimento. Então, tá sempre aberto o espaço para ti. Para o pessoal, né? Essa live a gente baixa, a gente manda depois para o nosso canal do YouTube. Eu só vou fazer a tua apresentação, né? Tu és o Felipe de Oliveira, tu és professor na PUC, né? Isso. Tu és advogado, igualmente. Tu és cofundador da Futurítica. Isso aí. É um projeto É, novo que a gente está inventando. não, até tu pode nos falar depois, assim, o que é um pouco desse teu projeto. E hoje Uhum. tu vai falar conosco sobre inteligência artificial e decisão judicial. Uhum. E eu acho muito interessante, eu já ouvi tu falar sobre o tema e eu achei muito interessante aquela abordagem do impacto que dá no jurisdicionado e naquele destinatário, né? No destinatário final, digamos assim. Porque está todo mundo preocupado com os operadores. Nós estamos preocupados com essa realidade. Mas e a ponta final? Né? Não vamos utilizar a expressão usuário, porque depois do documentário Dilema das Redes, a gente não fala mais em usuário. Mas, então, eu deixo a palavra contigo, né? Fica bem à vontade. E vamos conversar, vamos fazer um bate-papo aqui legal. Ótimo, tá bem. Bom, em primeiro lugar, eu queria te agradecer o convite. Tá? Fiquei super feliz. A Ana Paula, quando ela me ligou para fazer a aproximação,
comentou, enfim, do ponto que tu tinhas achado interessante que eu tinha da minha fala naquele encontro lá do ITEC. Uhum. E e eu fiquei super feliz porque é justamente o ponto que eu entendo que é o mais importante, né, nesse momento que a gente passa, e que é justamente a questão da preocupação com o jurisdicionado. Tá? Por quê? Bom, já estou entrando no tema, né? Mas enfim, Não, mas depois eu vamos. apresento no meio e a conversa fica mais ou menos disruptiva, digamos assim. Sim, sim, sim. Mas, e a minha preocupação central, né, justamente em relação à questão do jurisdicionado, ela se dá justamente a partir da seguinte preocupação que eu tenho. Eu vejo muito que essa questão da tecnologia e da inovação, tá, ela vem surgindo como, para muitas pessoas, como uma nova área de atuação e uma nova forma de rentabilização, consequentemente, da sua atividade, certo? Assim como pelos atores do poder público, no caso judiciário, Ministério Público, a utilização da tecnologia como uma forma de facilitar o seu trabalho. Tá? Enfim, é uma matemática, e aqui não é nenhuma acusação contra membros do Poder Judiciário ou do Ministério Público, muito pelo contrário. Né? Assim como da iniciativa privada, todos nós pretendemos diminuir a nossa carga de trabalho, é lógico, prestando um serviço com a mesma qualidade e, se possível, isso puder ser mais rentável, a ideia é que seja melhor. Só que, na perspectiva que eu penso inovação e tecnologia, e não eu, Felipe, mas muita gente pensa, e obviamente eu acabei aprendendo de ler outras pessoas e ouvir outras pessoas, a ideia de inovação e tecnologia, ela está necessariamente vinculada há uma mudança de compreensão, uma mudança de enfoque em relação a esse mundo que está se abrindo e a comparação desse novo mundo que se abre com essa realidade que a gente vive hoje. Né? Se é para inovar, é para mudar. Se é para mudar, é para fazer com que o resultado das coisas sejam melhores. Melhores para quem? Melhores para todos. Né? A gente tem uma sociedade super desigual, a gente tem problemas ambientais graves, a gente tem uma série de dores, digamos assim, que são dores mundiais, dores compartilhadas. A gente tem fome, a gente tem escravidão, a gente tem uma série de coisas que existem hoje no mundo. Né? E se nós vamos investir em inovação, se nós queremos coisas novas para solucionar problemas existentes. Essa é a razão de se inovar. Né? A gente inova para solucionar problemas. E essa compreensão, eu penso que ela, né, aquilo que muita gente chama de mindset, embora eu não goste muito de utilizar expressões estrangeiras. Estrangeiros. Essa forma mas isso é gosto pessoal, enfim, cara mesmo, coisa da idade. Mas essa percepção, essa compreensão a respeito do tema, ela, para mim, ela é fundamental também para a área do direito. Né? E o que eu penso que é um grande desafio para nós da área do direito é justamente não pensar nas dores e nos problemas do profissional do direito, mas pensar primeiramente nas dores e nos problemas do jurisdicionado. Claro que se pode dizer, não, Felipe, mas tu resolvendo o problema do advogado ou do juiz ou do promotor, tu vais estar resolvendo o problema do jurisdicionado. Eu não acredito muito nisso. Acredito que alguns problemas sim, mas a gente não resolve o problema de alguém focando em outra pessoa. Né? Reflexo pode se alcançar um resultado, mas não seria o resultado, ao menos, mais efetivo dessa solução. Então, o primeiro ponto que eu acho importante frisar quando a gente trata de inovação e tecnologia aplicada ao direito é que essa inovação e tecnologia, assim como lá fora do mundo do direito, ela existe para resolver o problema das pessoas no dia a dia, dentro do direito ela também tem que existir primordialmente para resolver o problema de quem é a ponta final dessa história, que é justamente a pessoa que está no nosso escritório, a pessoa que vai bater as portas do Ministério Público, da polícia, a pessoa que vai bater as portas do judiciário. Né? Então, eu penso que essa é a preocupação.
Felipe, vou dar só aqui, o pessoal está entrando. Felipe Camilo, que é o meu colega, meu sócio aqui na Lotec, né? Entrou, colocou um link aqui, eu acho que ele colocou um link, não sei de que palestra, aqui no Coisa, mas saudar. A Mariana Gastal também entrou. Né? A Dineia, minha colega lá da Rita, que é professora de penal, também entrou, deu um oi. Tem que dar um oi para o pessoal e dizer que fiquem à vontade para fazer perguntas. Não, eu concordo contigo, né, Felipe? Ontem mesmo eu discutia com esse meu amigo. Desculpa interromper, só aproveitando essa questão de saudar. Acabei de ver aqui um ex-aluno meu de Florianópolis que entrou, ou seja, foi meu aluno há mais de 10 anos aqui, o Giancarlo, e queria mandar um abraço para ele. Faz muitos anos que eu não vejo e acabei tendo a possibilidade de ver o nome dele entrando aqui. Mas, que legal. Não, mas vamos ficar à vontade, porque eu acho que é bem legal ter essa troca com o pessoal que vai entrando, nos assistindo, né, e vão mandando eventualmente perguntas. E tu sabes que ontem eu conversava com o Marcel justamente essas questões. Claro, tudo referente ao direito do trabalho, né? E a gente está discutindo vários aspectos lá, a questão das audiências telepresenciais, até uma mudança no procedimento de protocolo da reclamatória trabalhista, né? Da defesa trabalhista, que não seria mais na primeira audiência. E hoje mesmo eu recebi um WhatsApp de uma cliente que me disse assim, doutora, eu fui indicada, me indicaram, e eu estou muito preocupada porque eu fui notificada, aqui meu colega também, o Marcel Marques, do que eu estava falando, que a gente estava conversando ontem, se eu fui notificada por WhatsApp, um servidor da Justiça do Trabalho, eu não sei como é que ele teve meu telefone, ele me mandou a notificação por WhatsApp e eu não sei o que é isso. Porque para ela saber, inclusive, o que é a contestação, tem um número gigantesco, né, que é a chave de acesso, que ela tem que entrar no sistema, tá? Ela disse, eu acho que é de uma empregada tal, mas eu não sei o que ela está pedindo, quanto é que ela está pedindo. Eu não sei como é. Eles estão dizendo que eu tenho que trazer uns documentos, eu não sei quais são os documentos. Né? Então, é claro, teve uma agilidade no procedimento, né? Mas quando chegou nela, ela se apavorou. Ela disse, tá, mas eu não consigo fazer absolutamente nada. Ele até me disse que eu não precisava de advogado, porque a Justiça do Trabalho tem o jus postulante, mas eu não entendi nada que está neste papel. Que lá a gente chama a citação inicial de notificação, né? Então vem mais ou menos do que tu está dizendo. Como é que a tecnologia vai estar a serviço do jurisdicionado, né? Exato. Quer dizer, se a gente simplesmente... Se o processo de construção da solução tecnológica ele se restringir à porta do fórum, digamos assim, né? A porta física, numa linguagem figurada, né? Ou seja, qual é o problema que tu procura se solucionar aí? Primeiro, se quer diminuir a quantidade de papel em processo, enfim, ou a quantidade de documentos digitais mesmo em processos. Se quer... vocês não trabalham com papel mais, acredito, na Justiça do Trabalho. Não. Nós, criminalistas, ainda trabalhamos com papel na Justiça Estadual. Mas, então, quer se diminuir a quantidade de documentos, mesmo que sejam digitais, ou seja, o tempo de digitação, eventualmente. Quer se diminuir o trabalho do oficial de justiça, que vai ter que levar a citação para a pessoa, que vai ter que encontrá-la e tal, e se resolve o problema até a porta do fórum. Ou seja, está resolvido. Eu tratei da solução tecnológica para diminuir o tempo do meu servidor colocando um documento eletrônico no processo, diminuir o tempo do oficial de justiça e, consequentemente, alcançar a finalidade do ato. Qual é a finalidade? A notificação. Agora, a finalidade da notificação, ela não se exaure no momento em que a pessoa recebe a notificação. A finalidade da notificação, ela somente se dá no momento em que a pessoa compreende a razão pela qual ela está sendo notificada. Então, se houver essa preocupação no momento em que eu desenho o meu modelo tecnológico para a solução desse meu problema inicial, que é mandar o oficial de justiça encontrar a pessoa ou conseguir uma notificação mais rápida, se eu não pensar na finalidade principal, que é não que na verdade o judiciário não resolve o seu problema ao notificar a pessoa, mas sim, o problema é notificar a pessoa com ela compreendendo a razão pela qual ela está sendo notificada. Se eu não tiver essa percepção, eu vou correr o risco, que é a minha preocupação, correr o risco de que as soluções tecnológicas no nosso ambiente jurídico, elas se restringam a satisfazer os problemas, as dores, não lá de quem vai receber a notificação, mas sim
da pessoa, do funcionamento do Poder Judiciário. É exatamente isso que eu falava com o Fernando, né? Quando a gente discutia a questão, ele disse, tu está dizendo que a tecnologia tem um celular com 3G e é um link para fazer uma audiência. Eu disse, Fernando, mas imagina ainda mais um tribunal do júri, né? Se os meus clientes trabalhistas eles já estão inseguros de fazer de casa, porque tem despachos que mandam a testemunha ficar em casa, porque eles não sabem se cair a internet, né? E qual é o efeito que isso vai gerar? Imagina na tua área. E eu converso muito com o Marcelo sobre isso, né? Eu digo, olha, a gente tem que entender que existe uma deficiência, né? Sei lá, uma hipossuficiência tecnológica, o que for, do jurisdicionado, e que nós não podemos estar sempre pensando na secretaria, no juiz do trabalho, no advogado, né? Então, por isso que eu gostei tanto quando eu assisti a tua live, eu gostei tanto da tua fala, porque eu identifiquei um pouco, né, do que eu penso e da preocupação que a gente acaba, enquanto advogado, sentindo, ouvindo do cliente, né? Claro. Eu sou um super entusiasta da questão tecnológica, né? Quer dizer, eu sou muito fã, sou muito preocupado com isso, muito vinculado a essa questão. Por exemplo, eu comecei a estudar a questão digital, digamos assim, essa interface entre direito e informática lá em 1997. Tá? Quando eu fiz minha especialização em ciências criminais, o tema que eu escolhi para trabalhar era criminalidade informática. Tá? Que era um negócio que praticamente não existia naquela época, né? Era muito pouca coisa. Depois, no mestrado, eu também estudei isso lá no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Enfim, depois eu fiquei namorando com esse tema pelo lado. Assim, não, né? Tive uma ou duas demandas que envolvia essa temática naquela época. Agora, recentemente, até surgiu alguma questão. Mas, enfim, continuei meio que namorando com a questão tecnológica, embora não vivenciasse ela de uma forma concreta dentro do meu trabalho. Mas se a gente for pegar a história, né, da computação e como ela se constrói, quer dizer, a gente vai sempre se estabelece ou se entende, né, que o pai da computação é o Alan Turing, que é aquele que é o personagem, entre aspas, do jogo da imitação, daquele filme, né? E justamente quando ele desenvolve lá a máquina quando ele desenvolve a técnica para tentar resolver os códigos, né? Que digamos assim, seria a mãe do modelo de funcionamento informático, ele tinha uma razão por trás daquilo. Né? A razão não era satisfazer um problema dele, resolver um problema pessoal. A razão dele era salvar vidas, salvar as pessoas, né, que eram atacadas, no caso, pelos alemães durante a guerra. Então, eu penso que isso, na verdade, é algo que meio que nós perdemos um pouco, por mais paradoxal que seja. Tá? Nós, a área jurídica, eu digo. Né? Isso meio que se perdeu nas últimas décadas, e eu não consigo identificar muito bem o porquê, mas o direito, e nem identificar muito bem quando isso aconteceu, mas o direito, ele passou a ser um fim em si mesmo e deixou de ser algo focado na pessoa, né? Naquela pessoa que está impactada. Eu não sei, quando eu escolhi a advocacia, né, óbvio que não era esse a forma de pensar, ou não eram essas as palavras que eu tinha em mente, mas trazendo para uma ideia para uma linguajar mais atual, digamos assim, eu penso que a advocacia existe para conectar o direito às pessoas. Essa é a finalidade dela. Tá? Então, quer dizer, compreender o direito numa perspectiva em que ele existe para si próprio e não para satisfazer o problema das pessoas, é justamente negar a própria existência do direito. Eu não sei se tu chegasse, se tu te recordas, mas antigamente havia antigamente, né, ali para quando eu tinha 20 e poucos anos, 30 anos, mas chegou a ter uma discussão havia uma discussão e houve vários julgados nesse sentido, em que o sujeito ele interpunha o recurso antes, e isso antes da intimação da decisão. A decisão já estava publicada nos autos. E era intempestivo. Era intempestivo. Era considerado intempestivo. Tinha uma súmula. Exato. Apesar de eu entender apesar de já existir uma decisão, a decisão está publicada, portanto, ser pública para todas as pessoas, e eu simplesmente não ter sido intimado pelo Diário Oficial. Mas era intempestivo porque eu me antecipava.
Então, quer dizer, isso não é algo, não é uma decisão ou uma forma de decidir voltada para a satisfação do direito do autor ou do réu. Isso é uma forma de decidir para a satisfação do interesse do julgador, que vai ter um processo a menos para julgar. E isso é justamente a antítese da ideia de um direito que possa funcionar. Uhum. Ó, a Ana Paula entrou. A Ana Paula entrou e está nos dando oi. Tá? Então, não, mas eu só quero te fazer uma referência o seguinte, ó, essas decisões, quando a gente tinha 30 anos, não era tanto tempo atrás, era assim, ó, faz pouco tempo, bem verdade. pouquinho tempo, né? Vamos deixar claro. Verdade. Foi ontem. Então, quer dizer, eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem que ter quando a gente fala em inteligência artificial, quando a gente fala em utilização da tecnologia no direito. Né? Quando eu fiz aquela fala ali no ITEC, né, eu estava muito preocupado porque a gente não tinha regulamentação, né? A gente estava num vazio completo. Tá? Alguns dias depois, no dia 21 de agosto, o CNJ emitiu a resolução 332 de 2020. Tá? Essa resolução é uma resolução que foi criada para justamente tratar da questão da inteligência artificial. Então, claro, ela é uma resolução que vai buscar estabelecer, e aí eu penso que ela é muito positiva nesse aspecto, ela vai estabelecer determinados valores que são insuperáveis na sua concepção, ou seja, critérios éticos de transparência, preocupação com direitos fundamentais, a necessidade de que as soluções de inteligência artificial sejam voltadas, sejam construídas a partir de uma ideia de diversidade, né? Questões extremamente importantes e parâmetros que até então, até o dia 21 de agosto agora, nós não tínhamos. Tá? Isso se estabeleceu. Por como? Ele estabeleceu isso muito com base na Carta Europeia sobre Ética no uso da inteligência artificial, que é algo que já existia, inclusive naquela live lá eu acabei comentando, e também em virtude do total vazio legislativo que nós temos em relação a limites éticos da inteligência artificial. Esse é um problema que a gente tem no Brasil e que precisa, de alguma forma, ser solucionado. Mas no Brasil nós já temos, é que eu sei, eu vi tu comentar na tua live, e eu apresentei um seminário no grupo de estudos do Reichel, ali de direitos fundamentais, sobre opacidade e transparência nos algoritmos, e acabei estudando aquela questão do Compass. Nós não temos no Brasil um software assim, né? Não temos ainda. Não. E pela resolução do CNJ, nós não teremos. Tá? Esse é o positivo da resolução. Esse é um dos pontos positivos da resolução. Tá? Por quê? Porque, enfim, né, dando aquele panorama, a gente tem mais ou menos umas 80 soluções de inteligência artificial sendo desenvolvidas, várias aplicadas, né? Enfim, né, Vitor, Sócrates, Atos, né, PJSTF, mais outras no Tribunal de Recife, nós vamos ter pelo menos 3 lá, depois o Tribunal do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rondônia, que é pioneiro nessa questão. E essa questão, digamos assim, a questão criminal, né, dentro dessa resolução do CNJ, há uma recomendação para que não se aplique inteligência artificial na área criminal. Com exceção, e aí a exceção que abre ali na própria resolução, referente à possibilidade de cálculo de pena, possibilidade de cálculo de prescrição e um terceiro elemento referente a... Agora não me recordo qual é o terceiro elemento, mas enfim, o decisório apenas seria a questão da pena, que de certa forma também é preocupante qual é o âmbito que vai se estabelecer em relação a isso, né? Porque justamente a questão da dosimetria de culpabilidade, algo que para nós penalistas é extremamente importante, né? Então, mas pelo menos tem essa ressalva. Então, esses programas mais preditivos, tá? Eles são programas preditivos em que a resolução procura justamente impedir a sua realização. Tá? No que diz respeito à questão criminal, no que diz respeito a possibilidades de reincidência, como é o Compass. Né? Só abrindo parênteses para quem não está familiarizado, o Compass ele é um programa existente, utilizado em alguns estados dos Estados Unidos. Felipe Giacomoli, grande pesquisador da área, inclusive lá do mestrado em Ciências Criminais, está aí prestigiando.
Pedro Alfonsin também, da OAB e Ah, tal. agora tu falasse, Aí, eu não sei se tu és professor do Mário Rengans. Mário foi meu professor, foi meu aluno na especialização. Ah, tá. Não, eu até. Isso. Eu falei para o Felipe, para o meu marido, que a gente ia conversar. Eu disse, pô, tinha que avisar o Mário Rengans. O Mário tinha que estar aqui, né? Porque o Mário também está estudando algo, né? Parecido. Isso. Isso. O Uhum, Mário foi meu aluno na especialização há uns 3 ou 4 anos, eu acho. mas ele E está no mestrado. é que eu não leciono no programa. Ah, Eu não leciono no aham, mestrado. Nem no mestrado e sim, doutorado sim. eu leciono. Então, eu leciono na pós-graduação Lato Sensu, Uhum, na do PUC Online e a outra do departamento mesmo, propriamente dito. uhum, Então, o Compass ele é usado, né, em vários estados norte-americanos, né, há algum tempo já, 10, 12 anos. Né, no estado do Wisconsin ele é bastante utilizado, e ele busca estabelecer justamente um ranking, né, não é bem um percentual, mas é uma nota referente à possibilidade da pessoa voltar a reincidir ou não. uhum, Então, e o que se percebeu? Se percebeu justamente que a gente tinha índices de reincidência muito mais altos para negros do que para brancos. E, embora o Compass ele não fosse construído, digamos assim, para avaliar cor de pele, ele fazia uma série de perguntas para as pessoas, só que o conjunto dessas perguntas ele reproduzia o modelo do sistema punitivo vigente, que é o modelo de criminalização dos negros. Então, por exemplo, uma das perguntas que o Compass faz, né, é se a pessoa já teve algum parente ou algum vizinho preso pela polícia. No lugar onde ela mora, num lugar mais fragilizado socialmente, é claro que e num sistema social, num sistema punitivo que reproduz uma violência contra uma determinada comunidade, é óbvio que a pessoa vai responder que sim. Né? Então, um dos casos, ali, para teres uma ideia, era de uma moça que ela tinha recebido nota 7 de possibilidade de reincidência, porque quando ela era adolescente, ela tinha pego uma bicicleta. Era um patinete, na verdade, não era nem motorizada. Ela pegou um patinete, agora estou em dúvida se é patinete ou bicicleta. E ela saiu com essa bicicleta, que ela estava indo para o colégio, ela estava atrasada, pegou a bicicleta, que estava num pátio, saiu com a bicicleta, andou 3 ou 4 quadras, chegou no colégio, largou a bicicleta na frente do colégio e entrou para a aula. Ela respondeu o processo lá como menor infratora, e isso serviu como um elemento, além de outras respostas, para dar grau 7 para ela. Um outro sujeito, que não tinha esse histórico, de um sujeito de melhores condições econômicas, ele tinha se envolvido já em 2 acidentes de trânsito por dirigir embriagado. E a nota de reincidência dele, de possível reincidência, foi nota 3. uhum. 7 meses depois, 6, 7 meses depois, ele se envolve num acidente de novo de trânsito, embriagado, e mata uma pessoa. Ou seja, e aquela moça que tirou a nota 7 não teve mais nenhum caso criminal. Então, quer dizer, isso é só um exemplo de como uma inteligência artificial construída a partir de um viés, enviesado, exato, né? Preconceituoso, né? Ela vai reproduzir isso. O sistema que o CNJ procura estabelecer, né? O CNJ criou uma plataforma em que todos os sistemas, que é a plataforma Synapse, em que todos os sistemas de desenvolvimento de inteligência artificial devem estar ali. Né? E devem privilegiar a questão da diversidade. Porém, a própria regra do STJ, do CNJ, diz o seguinte: bom, tem que haver diversidade de gênero, sexo, enfim, né, condição sexual, etc, etc. Mas, lá pela cima vai ter um parágrafo que vai dizer o seguinte: pode-se justificar a ausência dessa diversidade em virtude da falta de servidores com as características necessárias. E aí a gente vai cair num outro problema, que é justamente saber quem é o servidor e se por acaso o servidor da área de informática vai ser representativo dessas minorias, né, que, em termos de direitos reconhecidos, digamos assim, que para justamente poder desenviesar o algoritmo. Em contrapartida, a gente vai ter um outro argumento. Bom, Felipe, mas é um algoritmo. Esse algoritmo ele pode ser revisado? Pode, o CNJ estabelece isso que pode, e é muito mais fácil, eventualmente, eu corrigir um viés enviesado de um algoritmo Algorítmico do do que que de da uma pessoa. pessoa.
sem dúvida. Não tem a menor dúvida disso também. Tá? Então, tá? Eu acho Não, que é que sabe o que é muito legal, Felipe, porque eu fiz na época lá com o Reich, eu dei uma estudadinha nesse tema, tá? Eu estava fazendo um curso de LGPD e tal, mas aí as minhas leituras voltam mais para o direito do trabalho, porque eu estou envolvida agora e de vez em quando não dá tempo de aprofundar um pouco mais. Mas na época li algumas doutrinas estrangeiras, eu achei muito interessante a discussão sobre o Compass, porque ele não adentrou, eu não sei se eu estou equivocada, mas pelo que eu me lembro, assim, ele não adentrou na questão do preconceito, do design ou nada. A discussão ficou no segredo industrial, né? exato. Né? A discussão que se colocou, só para isso, um condenado que teve uma pena mais alta em virtude disso, ele recorre para a Suprema Corte do Wisconsin para pedir para abrir o programa. Exatamente. E a Suprema Corte nega esse direito a ele. E eu me lembro que no acórdão, porque eu li o acórdão, falava algo assim, vocês não estão discutindo uma ofensa ao devido processo legal. Porque se estivessem discutindo uma ofensa ao devido processo legal, a gente conheceria disso. Mas o que vocês estão discutindo não era mais ou menos isso? Vocês estão discutindo aqui a questão do segredo industrial. E do segredo industrial tem proteção. Por isso, e aí era a questão da opacidade e da transparência. E a Ana está falando aqui, porque a gente começou a discutir isso e nós estávamos, inclusive, falando sobre isso no almoço. Ela colocou, fala-se muito na opacidade do algoritmo e pouco sobre a opacidade dos vieses. E ela até me mandou um artigo das decisões humanas. Ela disse, e a opacidade, né, nas decisões humanas? Que ela está lendo, ela disse, Luciana, quando dá um tempo, dá uma olhada, é um artigo em inglês de 50 páginas, eu ainda nem consegui, né? Eu só passei os olhos, mas é muito, muito interessante, né, essa discussão. Com certeza, e se a gente for pesquisar assim, mais para a minha área, né, e a gente for começar a pesquisar o funcionamento do sistema penal americano, fundamentalmente vinculado à questão das condenações à pena de morte, a gente vai perceber, primeiro, um desequilíbrio brutal em relação à condenação, né, envolvendo pessoas negras e pessoas brancas, e, além disso, um índice muito alto de erro judiciário, algo superior a 10%, o que é assustador. É assustador, em pena de morte. Alto, né? Então, verificando toda essa questão, quer dizer, eu penso assim, eu acho que esse é o legal da discussão, entendeu? Entendeu? É o seguinte, a gente pode pensar nas dificuldades que a inteligência artificial nos traz, mas, ao mesmo tempo, como que essas dificuldades que a inteligência artificial nos traz podem ser superadas a ponto de superar dificuldades que o ser humano tem. E eu penso que a única justificativa para a gente utilizar inteligência artificial, utilizar a tecnologia para resolver os nossos problemas, é para melhorar a situação e não para piorar. Então, eu não posso ter um programa que vai me reproduzir já os preconceitos do ser humano. Eu tenho que ter um programa que, se eventualmente ele começa a reproduzir, eu preciso identificar isso e preciso corrigir esse programa. Então, esse é o... E aí isso gera um novo desafio, que é o desafio de auditoria constante, de verificação do funcionamento, de saber como é que ele se dá, como é que ele se regula, etc. A resolução do CNJ prevê que quando se identificar um viés discriminatório, a consequência vai ser a descontinuidade da utilização da solução, certo? Agora, eu tenho uma outra pergunta que nas dias, e por isso que o debate é tão bacana. Tá, mas e as decisões que foram proferidas antes? Como é que ficam? Né? As decisões foram proferidas antes, elas vão passar necessariamente por uma análise do juiz, que o juiz pode concordar ou não e pode saber como que o programa chegou àquela decisão. Bom, mas o juiz só vai fazer isso se ele sentir necessidade. Ou seja, não se ele for concordar. Eu comecei a pensar, eu não sei se no penal tem isso, provavelmente não tem, acho que o nome deve ser um outro recurso, né? Agora, tu imagina, identificado algo assim no programa, né? Identificado prejuízo. Aí, olha, a partir daqui se identificou tal e tal viés, tem as sentenças que já foram proferidas com trânsito em julgado, se fosse na Justiça do Trabalho, tu ia ter prazo de rescisório em 2 anos? Tu ia abrir uma outra causa de rescisório? Aparentemente, sim. Aparentemente, sim.
né? Como seria, qual é a solução para isso? Né? Quero ser bem claro, né? Todos os problemas que eu levanto aqui não são problemas somente que não significa que eu sou contrário, pelo Sim, sim, contrário, sim. mas Uhum. que justamente são questões que nós temos que justamente enfrentar. Porque se nós simplesmente fecharmos a porta e dissermos assim, não queremos saber de inteligência artificial no direito, é um absurdo e É, tal, a gente vai morar junto com aqueles caras que nos anos 90 diziam que não ia existir globalização, que eram contrários à globalização e lutavam contra a globalização como se a globalização não fosse acontecer, ou como se já não acontecesse. Né? Então, a é. inteligência artificial veio, vai impactar, já está impactando. Por exemplo, a gente tem execuções fiscais, inteligência artificial acelerando muito as execuções fiscais. Então, um trabalho que demoraria cerca de 2 anos para ser realizado, em 3 dias está realizado pela inteligência artificial. Faz sentido o juiz ou o assessor do juiz digitar lá o CPF do sujeito para fazer o bloqueio no Bacen-Jude? Não faz. Né? A É. verdade é a nossa atividade, não só a jurídica, mas várias atividades, mas falando do que nos interessa, que é o direito, a atividade jurídica, a gente pratica muito trabalho que é trabalho mecânico, que é trabalho por Uhum, robô. Isso não uhum, precisa ser um trabalho realizado por nós, não deve ser. Né? Os seres uhum, humanos eles devem fazer trabalhos mais requintados, trabalhos uhum, mais uhum. importantes. Então, a inteligência artificial vem muito nesse sentido para tentar resolver, digamos assim, alguns problemas de celeridade do judiciário, mas e que a gente não pode negar que isso vai acontecer, mas a gente tem que estar preocupado com onde ela deságua, né? Que é lá por exemplo, nessa tua cliente que recebe um código via WhatsApp para ela apresentar a defesa no processo. Ponto. E aí? É. Não, e é muito porque isso, o que eu percebo? É que isso vai exigir, volta um pouco para o início da tua fala, vai exigir que os advogados tenham contato agora mais com a questão humana. Então, se a inteligência artificial ela vai acelerar, ela vai substituir o repetitivo, pois é. Então agora tu vai ter que desenvolver outras habilidades relacionadas ao humano mesmo, né? A enfrentar o que o conflito está gerando na vida daquela pessoa, né? Como é que tu vai fazer o atendimento? E isso é difícil para as pessoas, Felipe. As pessoas tem algumas que não têm recursos internos para isso, não entendem, vão lutar contra. Então a gente percebe, né, uma resistência muito grande e de que vai acabar a advocacia. Eu costumo dizer, cara, meu velho, vai acabar a advocacia que tu fazia. Se tu fazia uma Perfeito? advocacia de copia e cola, né, Não ela é é assim. advocacia. E É, não é isso. E é que tá. Uma advocacia de copia e cola não é advocacia. é, Né? A é. verdade é essa. Pelo menos na compreensão que eu tenho da advocacia. O que me fez escolher o direito, o que me fez escolher advogar, não é advocacia. Ah, mas é uma área importante que gera muito dinheiro. Bom, assim como qualquer outra. Tu não precisa ser bacharel em direito e não precisa passar no exame de ordem para fazer copia e cola. Sim. Tu pode ser um algoritmo. É. Só que no ano passado eu tive naquele evento da Lotec lá da Startse em São Paulo e a gente estava vendo, assim, né? Não, muito legal. E esse ano eu fiz ele online, né? Acompanhei ele online. Aí tem os stands ali das empresas e aí tinha um stand que a empresa ela pegava toda a automação do escritório, tá? Da petição, então vinha tudo, automatizava tudo, o atendimento do cliente, depois a montagem da petição inicial, a assinatura via assinador digital, e ela protocolava no PJE, Felipe. Nem o protocolo mais tu fazia. Eu até falei para minha colega, eu disse assim, acabou o estagiário que era só saber, ele sabia protocolar no PJE, nem isso mais, porque tu vai ter um programa que vai fazer isso para ti. Vai sair absolutamente tudo pronto. Claro, tem tipos de processos que admitem, né? Esse tipo de Claro, claro que tecnologia, sim. né? Mas não são todos. Claro que sim. Não, e eu penso assim, eu não tenho a menor dúvida, né, que algumas áreas de atuação da advocacia elas vão ser muito impactadas e vai diminuir oferta de trabalho para muita gente. Eu não tenho dúvida Uhum, disso em relação a uhum, determinadas áreas. Mas eu penso assim, mas aí é o outro problema que a gente tem na nossa cultura bacharelesca. Direito não é processo. Tá? Então, isso é uma questão que
as nossas faculdades no Brasil, elas nos constroem para litigarem, para litigarmos, né? Para sermos pessoas que vão resolver os problemas no processo. E o direito ele é muito mais do que isso. E eu acredito que a utilização das novas tecnologias, a utilização enfim, a utilização de soluções de inteligência artificiais que vão tornar as questões mais automáticas, elas vão, isso vai trazer como consequência releituras quanto à atividade do profissional da área de direito. Né? Algumas atividades novas vão começar a surgir, já surgem hoje em dia. Né? Por exemplo, as próprias empresas que estão trabalhando e montando soluções jurídicas para advocacia, elas vão precisar de pessoas da área jurídica para desenvolver programas junto com elas. Né? Então, quer dizer, a gente vai lançar mão de outras formas e outras ferramentas que vão solucionar os nossos problemas. A figura do estagiário, digamos assim, o estagiário que não é, cuja atividade dele não se faz necessário algo mais apurado, algo mais trabalhoso, esse de fato vai desaparecer. Na minha visão, vai. O estagiário que levava e ia já desapareceu nos processos judiciais. Tá? Qual era a importância que tinha um estagiário no escritório nos anos 90 e qual é a importância que tem um estagiário em 2020? É completamente diferente. Completamente. Felipe, eu preciso dar oi Existem... aqui Claro. para o Jairo Halpen. Eu preciso dar oi para o Jairo Halpen, entrou aqui. O Jairo, meu querido, o Jairo, vou ter que convidar o Jairo também para uma live. O Jairo é um dos motivos de eu ser trabalhista, é o Jairo. Quem passou pelo Jairo, né, se apaixona pelo direito do trabalho. E eu vou dizer que quando os meus alunos dizem, ai, professora, eu estou seguindo o direito do trabalho porque a senhora me inspirou, eu digo, eu também fui inspirada por um professor. E é o Jairo foi a minha inspiração. Né? Eu tive contato com o Jairo por 10 ou 15 minutos na minha vida. E eu adoro o Jairo. E a gente só tá esperando acabar essa quarentena aí para poder fazer um churrasco aí e aprofundar essa nossa amizade aí, porque a empatia foi muito grande assim no momento que eu conheci ele. Eu não vou poder falar, porque os churrascos lá na casa do Jairo, de quando ele era paraninfo, homenageado, eram meio assim, né, folclóricos, mas isso a gente não vai falar aqui nessa live. Mas então, é exatamente isso. Tu sabes que há pouco tempo atrás, vamos dizer, uns 4, 5 anos atrás, quando eu dava aula de processo de trabalho, eles me perguntavam, os alunos perguntavam do PJE, eu dizia assim, cara, não sei, eu vou trazer meu estagiário para explicar, porque eu odeio mexer no PJE. Só que agora não dá, mas não tenho como não mexer no PJE. Tá? Eu tenho que saber mexer. E eu já tive colegas, né? Olha ali o Jair dizendo do que é especial. O Felipe foi um grande presente, queridos. Ele é muito querido, Jair. Jair, tu vai vir falar aqui conosco na Lotec. Vou te mandar um convite depois. E eu estava comentando com... Até me esqueci o que eu ia falar, que a gente estava falando. Sobre a questão do PJE e da necessidade... Não, do PJE. E aí eu tenho colegas, assim, um pouco mais velhos, que diziam, eu não vou mexer. Deixa eu te explicar que tu vai estar fora. Porque se acontece alguma coisa, teu estagiário não vem, dá algum problema, tu não sabe protocolar um prazo. Né? A gente vai ter... Eu passei, Felipe, eu comecei a advogar com 22 anos. Esses dias o Marcel, numa live, estava falando das dificuldades tecnológicas. Eu disse, querido, eu comecei com disquete. No estágio, as outras estagiárias não gostavam de mim porque o promotor que eu estagiava me deu a máquina que era elétrica e as outras não tinham a elétrica. Então, eu peguei absolutamente tudo isso. A gente consultava jurisprudência, fazia pesquisa de jurisprudência em livro. Os livrinhos da Júris, aquele. Né? Então, hoje eu assino um programinha que me dá toda a jurisprudência, inclusive tabelas, gráficos, pizzas, de como é que decidiu aqui, como é que decidiu lá, dessa forma. Então, não tem... Eu sou uma entusiasta da tecnologia, mas te confesso que também sofri as dificuldades. Porque gera um desconforto, né? Claro que sim. E outra, né? A gente não pode esquecer que a gente tem uma quantidade muito grande, né, de advogados que são bem mais velhos. Né? Meu pai tem 84 anos e meu pai advoga ainda. Né? Então, quer dizer, tu imagina se
para nós, quando a gente começou a advogar, a gente advogava em DOS, né? A gente começou a advogar em DOS, não existia o Windows, né? Então, eu digo meus alunos, não existia mouse. Mouse não servia para nada. Então, quer dizer, tu imagina para nós que a gente, digamos assim, a gente entrou para o mercado de trabalho já com alguma coisinha de informática e, enfim, se adaptando a isso. Agora, imagina para quem começou a trabalhar com máquina que não era elétrica, com papel carbono, né? E tudo que passou e tudo que se modificou na vida das pessoas e que agora está lá com 70 e tantos anos, né, 80 anos, e tem que tentar se adaptar. Vai ter que lançar mão de alguém jovem para ajudar, sem dúvida nenhuma, isso. Porque não há como funcionar sem estar vinculado a um ambiente digital. E a gente tem que se adaptar a isso. Ah, mas eu não gosto de informática, eu resolvi fazer direito porque eu gosto de humanas e esquece, não deu errado o plano deu errado, né? Se a ideia era que deu errado, porque essa experiência e cada vez mais vai ser exigida de conhecimento, de funcionamento de sistemas digitais. Digo mais, acho que a gente tem que começar a aprender um pouco de programação para entender o funcionamento das coisas. Isso vai ser cada vez mais necessário. Isso vai ser uma habilidade, o que hoje é concebido como uma habilidade, daqui 15, 20 anos, não sei nem se tanto tempo, acredito que menos, não vai ser uma habilidade, mas vai ser um pré-requisito, né? Vai ser algo necessário para o desempenho de uma atividade no mundo jurídico de uma forma plena. Então, isso vai afetar o ensino jurídico, né? Isso vai afetar. Eu costumo, geralmente eu comento, né? Porque agora que para qualquer profissão, deu errado para qualquer. Não, é que o Marcelo estava dizendo que os cortadores, ele é juiz do trabalho lá no interior de São José do Rio Preto, lá em São Paulo. E ele estava colocando aqui, ó, os cortadores de cana manual foram aprender a pilotar colheitadeiras, né? Vai ter, claro, aí a gente vai falar de outras coisas, tem que dar curso para não ter acidente de trabalho e tal, mas são as mesmas resistências, né, de conhecer algo novo, para nós, da mesma forma acontece. Eu vou te dizer que aqui na Lotec nós tivemos um curso da Luplex, que é uma empresa de São Paulo que ensina os advogados a programar. Então, eles chamam de arquitetos jurídicos ou engenheiros jurídicos. Na época que teve o curso aqui da Luplex, a Maralina, minha colega, fez, e eu disse assim, cara, para mim é demais. Para mim é meio demais. Tá? Tinha que fazer um contrato. Eu disse, não, vai ser muito sofrimento. Me deixa com as soft skills e com a negociação e tu aprende isso aqui. Porque a gente tem que saber como é que funciona, né? A gente tem que saber. Exatamente. E esses tempos eu encontrei um aluno, eu estava num evento na Tecnopuc sobre algo de tecnologia, e um aluno chegou para mim e me disse assim, um aluno da Uniriter, passou por mim e disse assim, professora, como é que está a senhora tal? E ele me olhou e disse, por que a senhora está aqui agora? E por que a senhora nunca falou nada sobre isso em sala de aula? Felipe, aquilo sabe, eu senti o impacto. Aí eu disse para ele, eu quero te pedir desculpa, mas o que eu não falei é porque eu não sabia. Eu estou sabendo, esse mundo também está se abrindo para mim agora. Tá? Claro. Ele disse, pois é, porque a gente sai sem nem ter noção disso. Vocês não falam sobre isso. Então, a gente vai ter que preparar diferente esse novo profissional, né? Com certeza, tem que preparar. Foi algo que eu comecei a fazer no semestre passado. Até então, eu não fazia. Mas eu comecei, além da matéria lá de processo penal, eu reservava alguns pedaços das minhas aulas para falar sobre direito, inovação e tecnologia, porque é algo para tentar despertar neles isso, né? Porque enfim, o que eu percebo, e essa questão aí da coleta de jurisprudência lá nas revistas trimestrais de jurisprudência e tal, e a necessidade, né, de como era difícil a gente ter acesso à informação naquela época. Hoje a informação é muito fácil e essa facilidade gera uma perda de percepção do quanto custa obter aquela informação, do quanto é custosa aquela informação, não de quanto custa. E, consequentemente, do valor da informação. O que gera também uma apatia no estudante, no sentido de que ele não vai atrás buscar, porque ele tem a total percepção de, não, isso está ali, então eu não tenho por que me preocupar. É como quando a gente, sei lá, tem algum conserto pequeno na nossa casa para fazer, e a gente pensa, qualquer hora eu faço aquilo. E quando a gente vê, passou mais de 1 ano, 2 anos para consertar aquela situação. Então,
isso é um problema que eu percebo hoje nos alunos, né? Essa dificuldade de compreensão do quanto devem ir atrás de coisas novas para poder se adaptar a esse mundo que está surgindo e que as mudanças vão ser muito mais rápidas cada vez mais, né? Então, essa necessidade de conscientização de que nós temos, de que o profissional do direito precisa conversar com essas outras ferramentas, compreender o funcionamento. Não digo que ele precisa ser o executor disso, mas ele precisa ter pessoas próximas que vão fazer isso. E nos grandes escritórios, ou nos megas escritórios, isso vai ser muito fácil de ser feito. Por quê? Tem muito dinheiro, um monte de gente para trabalhar e um monte de gente para resolver o problema. Agora, como é que isso vai acontecer para o pequeno e para o médio? Então, cada vez mais, essa ideia de colaboração, que a gente falou lá no início, ela é importante. Porque os escritórios médios e os escritórios pequenos, eles precisam atuar em conjunto, de uma forma colaborativa, para eventualmente, em sei lá, 3 ou 4 escritórios, contratar alguém de alguma solução tecnológica para resolver o problema desses escritórios. Então, trabalhos em conjunto. Então, essa ideia, essa lógica, esse modelo tradicional de competição, ele é justamente a antítese desse modelo, desse momento que a gente passa e vai passar daqui para frente, né? O Bernardo Azevedo Souza, que é o meu sócio lá na Futurídica, né, ele vai bater muito nessa questão sempre, a questão lógica da abundância. A abundância é justamente isso, quer dizer, a gente precisa colaborar, a gente precisa construir. Quanto mais for colaborativo o trabalho dos profissionais do direito, do escritório A, do escritório B, do escritório C, mesmo que da mesma área, melhor vai ser para todo mundo, melhor vai ser para todos os profissionais daquela área. Eu faço parte de um grupo, graças a Deus, ali do pessoal do penal, e a gente acaba sendo até meio fechado em relação a isso, mas a gente tem um grupo ali de 5, 6, 7, 8 escritórios que, em tese, seriam concorrentes, mas a gente está sempre se ajudando. Quer dizer, ontem eu estava com uma dúvida numa decisão que eu não estava entendendo por que o STJ estava decidindo daquele jeito. Eu liguei lá para o Wunderlich, eu falei, Xande, já teve essa situação aqui? Ele disse, não, estou com uma outra situação, que é isso. A gente começou a trocar ideias sobre como superar uma determinada decisão. Aí eu liguei para o Salo em seguida, que é lá do Salo Tangerino, a gente começou a trocar figurinhas. Então, quer dizer, são pessoas que vão sempre, né, construir uma ideia de colaboração para que todos ganhem, né? Eu faço uma brincadeira, eu costumo fazer uma brincadeira que é a seguinte, se a Terra der errado, né, e a gente precisar fugir para Marte, não adianta eu criar um foguete fantástico que chegue lá em 15 horas e sozinho embarcar nesse foguete. Eu vou precisar que tenha um monte de foguete, né, muito dos seus foguetes para todos chegarem lá, porque colonizar a gente não coloniza sozinho, a gente precisa de um monte de gente para colonizar. Eu acho que essa tem que ser a lógica, entendeu? Essa tem que ser a ideia. Não, concordo plenamente. Eu trabalho totalmente nessa lógica e me entristece. Eu vou te dizer que, sim, que a gente vê muitas pessoas com o discurso colaborativo, mas que tem dificuldade de aplicar a colaboração. Né? Então, para algumas pessoas eu digo, cara, não adianta falar de colaboração se tu não tem atitude colaborativa. E a atitude colaborativa, ela vai te despir assim, de certos... Né, de certos preconceitos, de certos paradigmas, é difícil. Mas neste atual momento, para mim, é o futuro de todas as profissões passa, né, pela esse conhecimento tecnológico, passa por uma questão do novo paradigma colaborativo, né, de relações humanas, e isso tem tudo a ver com a nossa matéria. O pessoal, Felipe... Estava aqui te cumprimentando muito. O Jairo fez uma pergunta achando que os... Oi? Ele acha que os escritórios grandes tendem a diminuir. Eu concordo com ele, eles vão diminuir, mas eles vão... diferente, ou seja, ao invés de eu ter... Por exemplo, eu vou ter um designer trabalhando no meu escritório, eu vou ter alguém da área, vou diminuir a quantidade de profissionais de informática, vou diminuir a quantidade de profissionais do direito, porque eu vou encontrar soluções tecnológicas para suprir. Mas eu vou ter, em virtude da capacidade econômica, eu vou ter uma pluralidade de atores, digamos assim, de pessoas com experiências diferentes, que o escritório pequeno, o escritório médio não tem condições de ter. Mas o Jário tem total razão nessa questão de diminuição. Penso nisso também, acredito que vai diminuir. Acredito que a gente passa aquilo que o professor Sérgio Gilberto Porto falou naquela outra live aqui do Lotec,
sobre a Uhum. questão da maior, de que se aumenta a possibilidade de atuação do escritório em outros lugares do Brasil, cada vez mais, né? Uhum. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é importante. A gente está quase batendo a nossa hora aí já, né? Já estamos. Não, eu até queria te dizer que, assim, ó, tu falasse dessa questão da interdisciplinariedade nos escritórios. Aqui tem o Guga, é uma dos integrantes da nossa equipe interdisciplinar, porque nós temos uma equipe que trabalha com design, com marketing digital, né? E não adianta. Esses tempos a gente fez um curso, até eu e o Marcel fizemos um curso de Visual Law, e eu disse, para eu fazer um contrato nos moldes da Visual Law, eu não sei trabalhar em Canvas, eu não sei utilizar essa ferramenta, eu vou precisar de alguém do meu lado. E essa equipe que disse, não, Luciana, beleza, né? Agora, o curso foi extremamente importante para quê? Para que tu possa justamente analisar o trabalho que eles estão fazendo, para que justamente tu possa verificar, pô, será que isso aqui está alcançando a finalidade que eu pretendo a partir da utilização dessa técnica? Ou seja, tu precisa conhecer a técnica, embora tu não precise ser expert na técnica, para poder justamente focar direcionar a tua técnica para a finalidade que o teu cliente quer. Sim. Porque cada cliente tem uma finalidade. E isso é uma característica da advocacia nova, né? Dessa advocacia que está aí. É justamente compreender a peculiaridade de cada um. Só uma coisinha que eu não queria deixar de falar, é a questão como é que eu aprendi a ser colaborativo, tá? Vai ser um exemplo rápido, e é um exemplo ridículo. Meu filho tem 10 anos, ele tinha 8 anos na época da Copa, e a gente foi trocar figurinhas, tá? A gente foi num shopping center aqui trocar figurinhas, e as pessoas se reúnem. Aí eu cheguei lá, tinha 3 figurinhas eu olhei as figurinhas de uma outra pessoa lá e tinha 3 figurinhas que eu queria. E a pessoa olhou as minhas e tinham 5 figurinhas que ela queria. Aí a pessoa pegou e me disse, vou te dar essas 3 aqui que tu não tens e mais 2 repetidas aí, das mesmas que tu tem. E eu pensei, não, eu quero só vou te dar as 3. Aí ele ficou me olhando e eu olhei as 3. E aí eu fui entender como é que as pessoas trocavam e eu percebi que eu era um burro, né? Por quê? Porque, na verdade, não muda nada para mim eu ter mais 2 repetidas, porque, de repente, eu vou trocar com outra pessoa aqui do meu lado e essa outra pessoa não vai ter aquelas 2 novas que eu peguei dessa outra pessoa que agora são repetidas para mim. Isso é colaboração, entendeu? Isso é uma forma de compreender como todo mundo consegue ganhar dentro de uma mesma operação. Agora, é possível que para o teu filho de 10 anos ele talvez não tivesse entendido a tua postura. Para ele... Exato. Ele ficou me olhando e falou, por quê, pai? E eu olhei para ele, porque eu sempre troquei figurinha assim. E aí eu aprendi que a minha lógica era uma lógica de competição e que eu queria complementar o meu álbum antes dos outros e não uma lógica colaborativa em que todo mundo completa de win-win. E todo mundo completa os álbuns. E todo mundo está feliz. Tá, mas pelo menos a gente conheceu esse caminho e a gente está tentando, né, Felipe? Porque é um trabalho complicado, mas a gente vai chegar até um momento assim que isso vai fluir naturalmente. Eu ainda me exijo bastante, né? Sim, mas, Felipe, foi um prazer te ter aqui, né? A gente está aqui, está acabando os nossos minutos restantes. Eu vou salvar a live, quando ela estiver bonitinha lá no nosso canal, vou te encaminhar o link do YouTube para te mandar para os teus contatos, né? Muito obrigada pela tua participação, pelo pessoal que estava aqui, vários elogios, né? A Márcia, também uma advogada lá de Santa Maria, que sempre nos acompanha, que estava dizendo que o tema estava excelente. Ao Jairo, uma honra ter o Jairo aqui conosco. A Mariana, a Ana Paula e tal. E está sempre aberta a porta para ti. Bom, muito obrigado, te agradeço muito. A Roberta Chão, aqui, criminalista, também estava aqui na live. Queria agradecer, queria fazer um jabazinho para a Futurídica. A gente vai lançar um curso agora, dia 1º de outubro, www.futuridica.com.br, deem uma olhada lá, que a ideia é justamente pensar advocacia, futuro e para todo mundo voar junto nessa história. Vamos lá, então, tá? Beijo. Tchau, muito obrigada, gente. Até mais. Tchau. Adorei, obrigado.